uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu a proibição de visitas íntimas nos presídios do estado. O governador Ronaldo Caiado criticou a medida e, em tom de ironia, disse que agora teria que construir quartos de motel em vez de celas para detentos. Esse, então, é o tema do painel de hoje aqui no CNN 360. Para falar sobre a proibição de visitas íntimas nos presídios, conversamos com o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a transmissão. E o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Deputado, também seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, meu colega Glauber Braga. É sempre um prazer estar falando com a CNN. Bem, deputados, faço então a primeira pergunta, que justamente é o tema dessa nossa conversa. Visitas íntimas em presídios devem ser permitidas? Eu começo com o deputado Glauber Braga. Por favor, deputado. Essa decisão do governo de Ronaldo Caiado, a partir de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, ela não tem nenhum efeito concreto na diminuição dos índices de violência. Ao contrário disso. Ele sabe que essa medida é inconstitucional, a pessoa que está numa unidade prisional, ela perde o direito à liberdade, mas ela não perde o conjunto dos outros direitos. E mesmo para aqueles que acreditam na hipótese de uma ressocialização, como o senhor Ronaldo Caiado algumas vezes diz acreditar, ele não quer romper ou não deveria querer romper os vínculos familiares da pessoa que está numa unidade prisional. Aí eles vão dizer que tem outras formas de manutenção do vínculo familiar, mas isso é, na verdade, uma tentativa de disputa de uma popularidade ainda que teve Jair Bolsonaro nas últimas eleições, quando ficou em segundo colocado nas eleições presidenciais. Caiado sabe que se trata de uma matéria inconstitucional, que não diminui os índices de violência, pelo contrário, que não trabalha sob uma perspectiva que seja de garantia de direitos na superação dos índices de violência, mas quer fazer um discurso por uma base bolsonarista já na disputa que eles imaginam que terão na eleição presidencial daqui a 4 anos, quando Jair Bolsonaro não vai mais poder ser candidato à presidência da República. A minha posição é a mesma da OAB de Goiás, que recorreu contra essa decisão. Houve uma decisão unânime de uma das turmas do Tribunal de Justiça de Goiás. Se essa matéria chegar ao Supremo Tribunal Federal, está evidente também que ela não prosperará. Passo agora a palavra ao deputado capitão Alberto Neto com a mesma pergunta. Visitas íntimas em presídios devem ser permitidas, deputado? Primeiro, nós temos que entender qual é a prioridade do Estado. É saciar a vontade sexual dos presos? Eu sou o presidente da Frente Parlamentar do Sistema Penitenciário e já fiz diversas visitas em diversos presídios. Agora mesmo estava conversando com o secretário do Ceará, o secretário Mauro, que enfrenta um grande desafio, que é controlar a questão do sistema penitenciário do estado do Ceará, que sempre já foi alvo de grandes ataques terroristas até das facções criminosas. E a prioridade tem que ser colocar o preso para trabalhar. Quando a gente pensa em ressocialização do preso, é colocar o preso para estudar, construir salas de aula. Nós temos que construir galpão e trazer atividade industrial para que o preso saia do sistema penitenciário com a profissão e não construir motéis dentro de presídio. Isso é inaceitável. E a lei de execução penal, ela não deixa explícito a questão da visita íntima. É visita do cônjuge, do companheiro, dos amigos, de parentes. Não fazer um verdadeiro motel dentro do sistema penitenciário. Isso não traz resultado nenhum. Mostra muitas vezes que as facções criminosas estão comandando o sistema penitenciário no nosso país, em diversos lugares, e eles utilizam essas questões das visitas íntimas para, muitas vezes, até vender essa visita. Nós já vimos vários casos de estupros dentro dos presídios. Preso tem que ir para a cadeia para pagar a sua pena. O que tem lá no presídio fechado? Nós temos assassinos, nós temos estupradores, nós temos ladrões, e que eles precisam entender que o caminho da ressocialização é o trabalho e é
o estudo e não visita íntima. Se puder, em termos de negociação, e a própria lei de execução penal fala sobre isso, isso pode ser negociado com o diretor do presídio, mas não pode ser jamais a prioridade. A prioridade tem que ser o preso, primeiro, pagar a sua pena sem pertencer à facção criminosa, tem que estudar, tem que trabalhar e não construir motéis dentro de presídio. Eu já visitei muitas vezes o presídio numa cela, nas visitas íntimas, tinha 4 presos com 4 mulheres. Olha, acontecia cada coisa durante o sistema penitenciário e nós estamos num caminho de tomar de volta o poder do Estado. O Estado realmente fazer o controle do sistema penitenciário e não as facções criminosas. Isso aí seria um retrocesso para o sistema. Deputado Glauber Braga, visitas íntimas facilitam o cometimento de crimes? O deputado Alberto, ele está distorcendo os fatos, os acontecimentos. Eu sou, por exemplo, autor de uma lei que trata do Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais. Mas o fato é, na década de 90, você tinha aproximadamente 100 mil pessoas nas unidades prisionais brasileiras. Quando você faz uma fotografia nos dias de hoje, a gente está falando de 700 a 800 mil pessoas presas, passando pelas unidades prisionais num período de um ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas. A retirada da possibilidade da visita íntima vai melhorar em que os índices de violência no Brasil? Em absolutamente nada. Ele amplia a chamada espiral de violência, que é exatamente aquela que trabalha com uma lógica de retirada absoluta de direitos a partir de uma orientação de vingança. Do ponto de vista racional, a vingança ela não é minimizadora de violência. Eu vou dar um exemplo. Jair Bolsonaro, se ele for preso no retorno dele ao Brasil, ele vai ter o direito à visita íntima? Vai ter o direito à visita íntima. Ele vai ter direito ao contato com os seus familiares? Vai ter o direito ao contato com os seus familiares. Eu, com tudo que eu vi ele fazer contra o Brasil, poderia, a partir de uma ação de indignação, dizer que ele não deveria ter direito nenhum. Mas ele, estando numa unidade prisional, ele vai ter os direitos que os outros que estão na mesma unidade terão. Eu espero que ele estude para diminuir a sua pena a partir do processo de remissão. Se tiver a possibilidade de trabalhar numa unidade prisional, que ele também possa trabalhar. Eu acredito num processo de ressocialização de Bolsonaro? Não acredito. Mas o Estado brasileiro ele não pode seguir a minha lógica de indignação contra Bolsonaro. Tem que seguir aspectos que possam, de fato, diminuir os índices de violência. Coisa que essa ação populista, penal, que o deputado Alberto Neto e o governador de Goiás estão tentando fazer, não incide em absolutamente nada. Eu pergunto a você que está nos acompanhando nesse momento pela CNN. Década de 90, 100 mil pessoas presas. Hoje, passando pelas unidades prisionais, 1 milhão de pessoas por ano. Restrição, diminuição de direitos. Você está se sentindo mais seguro? Evidentemente que não. Não há uma ampliação da sensação de segurança das pessoas, das famílias brasileiras. Então, essa lógica ela é boa para aglutinar uma base de extrema-direita a partir de um sentimento de indignação, mas, ao mesmo tempo, ela não é eficaz do ponto de vista racional para diminuir os índices de violência. Eu devolvo a pergunta também para o deputado Alberto Neto. Jair Bolsonaro preso, ele deve ter direito à visita íntima? Se depender da minha indignação, eu vou dizer que não. Mas se depender de uma regra de natureza abstrata, mas que vale para o conjunto das pessoas que estão nas unidades prisionais, transformar essa ação numa ação ordinária de proibição pode diminuir a possibilidade de ampliação dos vínculos familiares. Isso não tem nada a ver, que é uma distorção, de criação de motel em prisão. Isso é uma distorção para falar para a base, aglutinar de extrema-direita. Agora, pergunte aos golpistas do dia 8, que estão ainda presos, se eles querem ou não querem ter acesso ao conjunto de direitos das pessoas que estão numa unidade prisional. Eu pergunto, capitão Alberto, o senhor é a favor da retirada dos direitos daqueles que estão presos pelos atos golpistas no dia 8? Porque não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Para Bolsonaro, os golpistas do dia 8 defendem uma coisa,
para o conjunto da população carcerária brasileira, defende outra. Porque as pessoas que estão lá, também do ponto de vista do Código Penal, cometeram crimes e estão sendo responsabilizados por isso. Responsabilidade, inclusive, que avança para um conjunto de parlamentares federais que estão tendo que responder também. Fica aqui o meu questionamento. Bem, deputado Alberto Neto, vou trazer aqui duas questões trazidas pelo deputado Glauber Braga. Proibir visitas íntimas em presídios é uma medida inconstitucional na sua avaliação? E um outro ponto que ele traz, faz parte de uma estratégia para ampliar popularidade política? Não tem estratégia. Os recursos do Estado são limitados e nós temos que ir para a prática. É muito fácil, muitas vezes, o juiz dá uma canetada contra a nossa legislação, até muitas vezes criando uma legislação nova, sabendo que na praticidade, na prática, lá no sistema penitenciário, não vai ter local adequado para que os presos tenham visitas íntimas. E o que acontece na prática, para vocês entenderem? As visitas vão se misturar com os presos na cela e vão acontecer diversas atrocidades. Isso é a vida real, deputado Glauber. E você falou muito sobre o presidente Bolsonaro, que não era nem a discussão aqui. A gente tem que lembrar que o atual presidente conheceu a sua esposa através de várias visitas íntimas. Não tem problema. O que a gente tem que entender é que não existe um local adequado dentro dos presídios para ter visitas íntimas. E o que acontece é que os chefes de facções utilizam isso para vender visitas íntimas, arrecadar dinheiro, presos têm que pagar algumas dívidas do tráfico de drogas, de consumo de droga dentro das celas, por meio de visitas íntimas das suas esposas. Isso que é a realidade do sistema penitenciário brasileiro. Eu convido o deputado Glauber, eu sou o presidente da Frente do Sistema Penitenciário, para a gente fazer algumas visitas, para você entender qual é a verdadeira realidade do nosso sistema. Você citou tanto o quanto aumentou a questão carcerária do nosso país, foi no governo do PT. No governo do PT, acontecia 65 mil homicídios por ano. Nós conseguimos reduzir agora no governo Bolsonaro para 40... Calma, eu te escutei. Quando acabar, você pode terminar. Toda a paciência do mundo, só terminar o raciocínio. Nós saímos de 65 mil para 40 mil. Tiramos os líderes de facções criminosas do seu reduto, colocamos um sistema diferenciado, que era para ser o sistema de todos os presídios, era para ser um sistema com mais infraestrutura, para que eles não pudessem comandar dentro do sistema carcerário as facções criminosas, os homicídios. Aqui em Manaus, nós temos nós fazemos fronteiras com os maiores produtores de droga do mundo. Então, nós temos uma taxa altíssima de homicídio aqui na cidade de Manaus pela guerra do tráfico. Não são cidadão, trabalhador que tem morrido. Tem morrido traficantes. É uma guerra e a gente fica pensando, cara, nós estamos enxugando gelo. O Estado tem que tomar conta do sistema penitenciário e não é a facção criminosa, não é o preso. E voltando à pergunta se essa questão é constitucional ou não, a lei de execução penal é muito clara. Lá no artigo 41, quando ele fala dos direitos dos presos, lá no inciso 10, ele fala da visita do cônjuge, da companheira, de parentes, de amigos em dias determinados. Ele não fala de visita íntima, ele não fala que precisa ter uma infraestrutura de motéis dentro do presídio, que não existe. Se não existe, como é que na prática, isso vai ocorrer? Vamos ter atrocidades, estupros dentro dos presídios. Essa é a realidade brasileira. O deputado Glauber vem trazer a questão do Bolsonaro, de 8 de janeiro, que é um outro tema, que inclusive nós assinamos, não sei se o deputado assinou, mas vamos fazer uma CPI para entender por que o governo federal deixou as portas abertas do Palácio, do Congresso, não sabendo que tinha uma informação 48 horas antes e não tomou nenhuma providência, a providência de colocar a Força Nacional, de acionar, de liderar um gabinete de crise para conter as manifestações terroristas, caso queira chamar assim, a não pegar velhinhos, pais de famílias que estavam em frente aos quartéis e colocarem dentro do ônibus e levar para um presídio pessoas que não participaram dessa quebradeira dentro do Congresso, dentro do Palácio. Vamos saber diferenciar as coisas, não vamos confundir o nosso público com essas informações totalmente distorcidas. Nós estamos falando aqui de visitas íntimas
dentro dos presídios. Hoje, os nossos presídios não têm estrutura para isso. E aí a gente vai ter que escolher, vamos construir motéis, ou vamos construir escolas, ou vamos construir galpões para trabalhar, para que o preso possa realmente ter uma oportunidade de ressocialização, que ele trabalhando ganhe dinheiro para pagar, indenizar as vítimas da nossa sociedade. Bem, deputados, por conta do tempo, já vou me despedir dos senhores. Já agradeço aqui ao deputado Glauber Braga mais uma vez pela participação aqui conosco. Deputado, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, eu agradeço também. Queria ter tido a oportunidade de perguntar ao deputado Alberto Neto, porque ele é deputado do Amazonas, né? No Amazonas, as visitas íntimas estão permitidas, deputado Alberto Neto? Então, o governador é um aliado seu e construiu motéis no estado do Amazonas? É isso? É disso que se trata? O senhor defende, então, como proposta ordinária para todo o território brasileiro a possibilidade de restrição dessa modalidade de encontro entre pessoas, inclusive de uma mesma família, o marido e a sua esposa? Foi isso, então, que fez o governador do estado do Amazonas? É uma distorção. Estão fazendo discurso para a base bolsonarista e tentando fazer disso uma disputa política, já pensando nas eleições de 2026, tentando ocupar o lugar de Bolsonaro. É isso que o senhor Caiado está tentando fazer, mas essa estratégia, com certeza, não vai sair vitoriosa. Eu agradeço mais uma vez pela CNN, obrigado pela oportunidade aqui do diálogo sobre esse tema. Não existe, do ponto de vista nacional, nenhuma diminuição dos índices de violência com essa medida adotada e que é inconstitucional. E, claro, passo a palavra também ao deputado capitão Alberto Neto, também para as considerações finais, já que dispensamos aí um tempo ao deputado Glauber Braga. Muito obrigada, deputado, pela participação. Uma boa tarde. Por favor, suas palavras finais. Eu agradeço a CNN, agradeço a disputa aqui de maneira democrática com o deputado Glauber. Aqui no Amazonas, nós tivemos um crescimento muito efetivo em relação ao sistema penitenciário. Os presos, a prioridade dos presos aqui é ter uma atividade de trabalho, é ir para a escola. Isso sim é a prioridade do governo do Amazonas em relação à ressocialização, e não de visitas íntimas. E assim tem que ser em todo o nosso país. Deixando aqui também um adendo em relação à polícia penal. Nós acabamos não falando dos policiais penais. Esse tipo de visitas íntimas acabam colocando em risco, por falta de infraestrutura, o policial penal, a fuga, a tramitação de informações das facções criminosas com o meio externo. Então, não vejo nenhuma efetividade para melhorar o sistema prisional com visita íntima. Saciamento sexual de preso não pode ser prioridade, sim trabalho e sim educação. Deputados, obrigada. Uma boa tarde aos senhores. Claro que isso é um tema que a gente vai seguir falando ainda na nossa programação.